Para esse segundo vídeo, a gente vai dar a sequência com os mesmos arquivos. Aqui no Grasshopper eu vou copiar todo esse código aqui para baixo e vou desligar a visualização desse bloco aqui de cima. É só clico com o botão direito, Preview Off. E a gente vai seguir com essa mesma sequência do algoritmo. A parte das lajes, dos pavimentos e dos pilares a gente não vai modificar. A gente vai se ater mais à parte dos grids pelas próprias características, né, de como que a pilha, o elemento dos outros grids, como que eles trabalham, como que eles pensam. Então a gente tem aqui, a gente vai seguir com esses 3 parâmetros, mas eles vão dar outras características. Vamos começar com a radial. Então esse primeiro aqui, ele vai dar o tamanho. Seria essa dimensão aqui. Então, independente dos valores de baixo, ele permanece com as mesmas características, só muda a dimensão. Esse segundo aqui é a quantidade de módulos que eu tenho. Então, começo com 1 e vou até o 10. O terceiro é a quantidade de lados. Então, deixa eu até criar um outro aqui, com no mínimo 5 até 20, que nem estava o outro. Então, eu tenho no mínimo 5 lados e vou até 20 lados. E a partir disso, eu tenho a configuração radial da minha malha. Vamos colocar aqui, então, tamanho. Aqui a quantidade. E aqui o número de lados. Quantidade de lados. Bom, o que vai modificar? A gente tem aqui a região Union. Vou puxar um painelzinho aqui para a gente começar a entender o que a gente está fazendo. Então, esse conjunto de células, a gente vai trabalhar só com as células, nós vamos trabalhar com os pontos. A gente vai dar um flatten aqui também. Deixa eu só ligar aqui a célula com as curvas para a gente entender. Vou dar um flatten aqui para a gente transforma tudo isso numa polyline só. Então a gente pegou a partir desse conjunto de linhas, que é o radial, a gente transforma em uma única linha. É a partir dela que a gente vai trabalhar no o formato das lajes. E a gente precisa, aqui ele está como uma região, a gente precisa transformar isso como se fosse numa polyline. Então, boundary surface. Aí eu tenho aqui a região, a boundary, eu transformo numa superfície. E é a partir daqui que a gente vai ligar com as lajes. Isso daqui que é a geometria para as minhas lajes. Eu só vou dar um Ctrl Z para a gente ver melhor como é que vão ficar os pilares. A gente não vai trabalhar mais com os points, a gente vai trabalhar com especificamente cada uma dessas células aqui. E é delas que a gente vai extrair os pilares, né? Os pontos para trabalhar com os pilares. Então a gente vai trabalhar com explode, vem com essa curva aqui. Então eu tenho os vértices, cada uma desses polígonos aqui vai dar um vértice para mim. E
gente vai trabalhar também com o duplicates. Para que serve isso? Eu tenho, se a gente for pensar em estrutura, eu preciso apenas de um pilar aqui. Só que da maneira que está até agora o código, eu vou ter dois pilares, porque para esse polígono aqui, eu tenho esses 4 pontos, que vão gerar 4 pilares, e desse polígono aqui, eu tenho esses 4 pontos, que vão gerar esses 4 pilares. E eu preciso que ele retire esses pilares duplicados aqui. Então, ele vai, automaticamente já vai trazer para a gente, já vai fazer isso para a gente. Então, aqui, e a gente vê esses pontos aqui. Eu só vou precisar também dar um flatten aqui para juntar todos esses números, esses pilares. Então, a partir daqui, desses pontos, observem que aqui eu tenho todos os pontos e aqui eu tenho só esses pontos que não estão duplicados. E é com eles que a gente vai seguir. Então, a gente traz a superfície para a geometria e desses mesmos pontos aqui a gente traz para os pilares. É a partir deles que a gente vai trabalhar. Então aqui, modificando esses daqui, a quantidade e a quantidade de raios e o número de lados. Da mesmíssima maneira, a gente vai trabalhar com a malha hexagonal. Então, eu vou fazer a mesma sequência, vou copiar todo o código, vou desligar a visualização, e aqui a gente vai entrar, ao invés da malha radial, com a hexagonal. E a gente só vai modificar esses pontos aqui. O tamanho, a quantidade, ela vai ser um pouco parecida com a linear. Né? As informações aqui é o tamanho, aqui a quantidade em x e a quantidade em y. E a gente só vai fazer a mesma sequência aqui. Então, célula para cá, célula para cá. E vou dar o flatten aqui. Aqui a gente consegue visualizar de novo. Eu tenho as polylines todas separadas. Eu tenho 4 polylines. Quando eu dou o flatten aqui, elas se transformam numa só. Então a gente não tem os elementos separados. E aqui, só vou juntar tudo no mesmo grupo. E aqui em cima, para ficar tudo bonitinho também. Add to groups. Qual que é o próximo passo para finalizar? A gente vai dar um bake, ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma representação gráfica, geométrica de um código. A gente vai transformar isso, se eu desabilitar o preview desse código aqui, eu não tenho nada no Rhino. Então, qual que é a ideia? A gente vai dar o bake, deixa eu pré-visualizar aqui e vou dar o bake. E dar o bake aqui. E eu já tenho esse meu primeiro prédio. Então, vou mover para cá. Vou dar o preview off de novo. Venho com os meus dois extrude. Vou pré-visualizar.
Visualizar. Tá aqui. O bake. E aqui em cima também. Preview off. Tá o meu prédio. E eu vou mover para cá. Preview off, vou desligar. Opa, aqui. Tem algum elementozinho a mais ali. Pronto. Preview off e da mesma maneira aqui. Visualizo. Visualizo. Bake. Bake. Tiro preview. Tiro preview. Salvo o documento e aqui a gente vê todos os projetos. E a gente continua aqui, mas para visualizar, ó, aqui os prédios. Aí sim a gente, né, dá sequência a partir daqui. E é isso.